Ah, dolorido, eu lido com você todos os dias. E eu escuto muito essa frase. Eu não falo muito das minhas dores para as pessoas. E eu fico me questionando, por que será que vocês não falam muito das dores de vocês para as pessoas? Porque, assim, o que eu escuto de relato é porque a pessoa vai achar que eu sou manhosa, é porque a pessoa vai me julgar de dolorida, de que, ela é mole, né? Ele é mole. Então, geralmente, essas pessoas acabam fazendo o quê? Vocês, né? Acabam fazendo o quê? Não se percebendo, se bloqueando, né? Porque quando a gente não fala, quando a gente não quer ver, quando você já está julgando o que a pessoa que vai receber a informação vai achar de você, né? Então isso você tem que começar a perceber em você mesmo. Será que quando as pessoas falam de dor para você, você tem essa percepção? Eu não tenho. Eu lido com vocês todos os dias, para mim é comum. E eu quero cada vez mais escutar vocês falando. Eu comecei a sentir isso, isso me levou a isso, que aconteceu aquele outro, e por isso que eu tô assim. Olha que legal. Não é muito melhor você tentar entender qual que é a sua sequência de dor para você expor, do que você só falar assim, tá doendo tal ponto, para a pessoa não julgar que você seja mole ou seja uma dolorida. E eu chamo de dolorido porque é carinhoso, é uma forma que você tem de se identificar. E aqui é seu espaço, aqui é para você falar disso. De repente, pode ser que em algum momento, em algum ambiente, você não se sinta confortável e não se sinta tranquilo de falar das suas dores. Mas aqui é o espaço para isso. Aqui você pode me falar das suas dores. Por quê? Porque cada vez que você me fala da sua dor, eu consigo ajudar você e ajudar outras pessoas. Por exemplo, teve uma seguidora que me mandou mensagem dizendo que ela estava sentindo um desconforto. Ela sente um desconforto bem no meio das costas, bem nessa altura do músculo aqui, ó. Se a gente colocar a mão embaixo das costelas aqui na cintura, a gente tem bem ali um músculo que chama diafragma, que trabalha o tempo todo na nossa respiração. Esse músculo é muito comum estar tensionado. E quando ele está tensionado, ele pode gerar uma dor bem pontual, uma dor bem no meio das costas, que bem nessa direção. Ela não sentia dor na costela, ela sentia nessa direção, só que lá na coluna, né? E ela falou pra mim que quando ela faz exercícios respiratórios, ela melhora. Então, já vai uma dica aí, se você sente essa dor, tente fazer, faça o teste e vê se pra você resolve. Porque aqui a gente fala das possibilidades, mas nada é verdadeiro para todo mundo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele pode reagir da mesma forma, só que a gente não sente da mesma forma. Então, nunca o estímulo é igual. Então, assim, a intensidade que a gente sente é diferente, né? Então, assim, atenção, por exemplo, eu posso ter essa seguidora e mais uma com dor. A dor delas vão ser a mesma? Não, mas vai ser no mesmo lugar. Então, há uma possibilidade de ser uma tensão no diafragma. Ah, Lili, ok. Então, se há essa possibilidade, eu vou testar. Ah, mas pra mim não resolveu. Pra essa seguidora resolveu. Opa, então eu preciso testar o que pra você leva essa alteração, porque tem N possibilidades. Lembra que a gente sempre fala que o problema não é o problema. Então, se ali tá a dor, ali está existindo muito movimento. Eu preciso achar aonde não está havendo movimento e o que está associado com isso. Isso é muito importante, a gente se observar, a gente se perceber qual o momento que acontece, o que vem junto. E você, se você não gosta de falar muito das suas dores, você não percebe o que vem junto, você não tem essa consciência do seu corpo, do que vem junto. Outra queixa dessa mesma seguidora foi o seguinte, que eu quis vir aqui esclarecer pra vocês, pra ajudar todo mundo, tá? Ela falou pra mim que ela tem eu vou até virar de ladinho aqui pra vocês conseguirem observar. Vocês já devem ter visto, talvez aconteceu já com vocês. Então, ela tem aqui, ó, bem nessa região aqui, bem aqui na linha do ombro, na coluna, ela chamou até carinhosamente de cupim, que é uma região que tem um aumento de mobilidade, um acúmulo de gordura também. E aí ela me perguntou, Lili, isso é uma alteração postural
ou é um acúmulo de gordura? Por quê? Porque ela está num momento que ela está perdendo peso e ela percebeu que ali também deu uma diminuída. E aí? Então, assim, ó, que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem uma alteraçãozinha postural que chama protusão da cabeça, quando a gente tem essa tendência a jogar o pescocinho para frente, a forçar o pescoço para frente, pode ser paradinho ou pode ser durante as atividades. Então, ela tem essa propensão a jogar o pescocinho para frente. Aí, aqui deu para ver bem. Aí, o que vai acontecer? Naquela região do pupinzinho, vai haver um esforço maior, né? E quando tem um esforço maior daquela região, pode gerar dor, ou o corpo ele tenta se reorganizar fazendo o quê? Formando mais tecido adiposo. E o corpo é maravilhoso, ele vai tentar se reorganizar. Então essa seguidora minha, ela falou que ela não sente dor nessa região, mas ela sente esse aumento de gordura, tá? Então é uma forma do corpo se reorganizar, produzindo mais tecido adiposo ali. Tá, Lili, mas se eu emagrecer, vai perder ali, vai melhorar? Pode ser que sim. Só que se você corrigir a postura e perder o peso, opa, então eu tô fazendo duas coisas para facilitar esse processo. No caso dela é só estética, mas se para você for funcional, for por conta de dor, vale a pena você investigar. Então, uma das coisas importantíssimas é a gente trabalhar com o nosso pescocinho. Então, perceber na sua posição, no seu dia a dia, se você tem esse hábito de ficar assim, né? Ela falou pra mim assim, ela é professora, então ela falou pra mim, olha, Lili, eu quando eu fico muito escrevendo, eu debruço na cadeira, né? Então, tudo isso são hábitos que podem aumentar essa dor. São hábitos que podem aumentar essa dor, não, porque ela não tem dor, mas pode aumentar esse processo de formação de tecido adiposo, ou se for um caso de dor, também pode aumentar a dor. Então, uma dica bem legalzinha é fazer uma bolinha. Vou pegar aqui minha máscara pra vocês, mas é como só pra vocês entenderem, ó. Uma bolinha de meia e vocês vão colocar bem nessa região aqui, ó, do pescoço, tá? Bem nessa voltinha, ó, tá? E vai encostar na parede. Encostou na parede, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Aperta a meia com esse movimento pra trás. Apertei a meia e relaxei. Apertei a meia e relaxei. Ah, Lili, mas eu não tenho meia nesse momento. Então, faça só o movimento, ó, a papada e soltei. A papada e soltei. É esse movimento para trás e para... Não é olhar para cima, não é olhar para baixo. É arrastar para trás. É esse posicionamento. Então, eu faço, seguro e solto. Faço, seguro, solto, tá? Faço isso por uns 15, 20 repetições mais ou menos. Faço todos os dias e percebo se essa região tá melhorando, associando com a melhora da alimentação. Lembrando que a alimentação é sempre importante para facilitar o nosso corpo a se reorganizar. Vamos voltar na ideia de que quando a gente não se percebe, quando a gente não fala das nossas dores, a gente não se percebe, tá? E eu queria falar assim, porque as pessoas, quando elas têm um contexto, vocês, a gente, vou me incluir, tá? A gente acha que falar de dor é errado, que é pecado sentir dor, que é errado, que sentir dor, a gente tem um sentido pejorativo pra dor, né? E na verdade a dor é só um sinal do nosso corpo para dizer que alguma coisa não está acontecendo muito bem, né? Então, e geralmente onde a gente está sentindo mais dor, como a gente acabou de falar aqui, quando muitas vezes o problema não é o problema. Então, assim, vamos supor, eu vou dar mais um exemplo aí para vocês começarem a acreditar em mim que precisamos conversar e falar de dor e expor as nossas dores. Vamos supor que comecei com torcicolo, tá? E aí a pessoa vem pra mim e fala assim, Lili, tô com torcicolo, o que eu faço? Tá, só o torcicolo é muito pouco pra eu saber. Pra você é muita dor? É muita dor. Eu acredito que é muita dor. Só que percebe que a experiência é muito vaga. Olha o que muitas vezes tem por trás desse torcicolo. Só pra vocês fazerem uma cadeia comigo. No dia anterior, essa paciente, ela tava com um pouquinho de tontura
e ela tava com má digestão, tava com azia, ela não tava se sentindo muito bem. Então ela tava com um pouquinho de tontura e tava com essa má digestão. Então ela comia, não tava se sentindo tão bem. Quando a pessoa tem tontura, tem um nervinho que sai daqui, que nerva lá no estômago, então é muito comum ter tontura associado com má digestão ou algo do tipo. E no dia anterior, essa pessoa que teve torcicolo, ela sentiu isso. Mas ela não me disse por quê, porque ela não quer contar das dores. Ou não quis se perceber, ou nem achou que isso tinha a ver com o torcicolo. E aí, por conta disso, ela estava muito estressada, ela estava muito ansiosa, porque ela tinha um evento muito importante. Ela já tinha agendado, tinha um evento muito importante. Então ela estava muito, muito ansiosa, e aí ela teve esse sintoma num dia, e aí ela não dormiu muito bem. Ela não dormiu muito bem e ela acordou com muita, muita, muita dor de cabeça. E aí, na hora do almoço, na hora que ela estava comendo, ela fez o movimento e o movimento não voltou, ela travou o movimento. E aí ela chega pra mim e fala: Lili, tô com torcicolo, o que eu faço? Conseguiu acompanhar comigo a linha de raciocínio? Conseguiu perceber que não é só o torcicolo? O torcicolo foi só uma forma do seu corpo falar: menina, para. Ou homem, para. Dolorido, para. Presta atenção no seu corpo, se perceba, olha a reação, olha quantas coisas, olha quanto sinal que seu corpo te deu e você não fez nada, né? Então, assim, a princípio, quando ela já estava nervosa, qual que seria o ideal? Nossa, tô nervosa, tenho evento, não tenho como adiar, preciso relaxar, preciso respirar, eu preciso me perceber. E aí ela poderia ter evitado pelo menos metade, desses sintomas, tá? Então, assim, não tenham vergonha de falar das dores de vocês. Como eu disse, né, tem ambiente para isso, mas não tenha vergonha. Fala, e aqui, aproveita esse espaço que eu tô dando para vocês falarem. Comentem, vejam que vocês não são os únicos. Vocês não são os únicos. Eu também tenho dor de vez em quando. É que minha dor não é uma dor frequente. Por que não é frequente? Porque eu consigo lidar com ela, eu consigo trabalhar em cima dela. E aí ela não fica frequente. Mas uma dor poderia levar a outra se eu não soubesse interromper esse ciclo, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem alteração. Acredito que a gente não precisa verbalizar para todo mundo nossos problemas, mas aqui é o espaço para você falar das suas dores e para você me perguntar para que eu possa ajudar outras pessoas com o seu exemplo. Um beijo e seja facilitador da sua autocura. Alivie a sua dor você mesmo. Você é capaz. Um beijão.